Olá, começa agora mais uma edição do Inteiro Teor e vamos mostrar como a Justiça está trabalhando para agilizar a prestação jurisdicional e garantir direitos aos cidadãos. Confira comigo. TRF da Primeira Região lança ferramenta para agilizar o andamento e a baixa de processos. Justiça Federal garante indenização por danos morais a cidadão que teve CPF emitido em duplicidade. E no Item Entrevista, uma advogada aprofunda o tema indenização por danos morais. É a partir de agora. Fique com a gente. Agilizar a baixa e o andamento dos processos. Essas são algumas das propostas do Sistema de Apoio aos Gabinetes, o ESIS-GAB, criado no TRF da Primeira Região. A ferramenta emite relatórios sobre as fases processuais das ações que tramitam no tribunal, uma função não realizada pelo Processo Judicial Eletrônico, o PJE. Outros tribunais brasileiros estudam replicar o uso da ferramenta. Saiba mais detalhes com Ana Paula Souza. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região fechou o ano de 2022 com pouco mais de 450 mil processos em andamento. Por meio do demonstrativo de acervo do TRF1, é possível perceber que muitos magistrados estão com média superior a 15 mil processos tramitando em seus gabinetes. De forma geral, as causas que chegam ao TRF1 envolvem a União, as autarquias, as empresas públicas federais, sejam como interessadas na condição de autoras ou réis em processos nos mais diversos ramos do direito, penal, civil, ambiental, previdenciário, administrativo. O grau de complexidade das demandas varia, mas a essência é a mesma. Cada uma carrega o anseio do cidadão que busca a justiça para garantir um direito e move o poder público na tentativa de melhorar as relações entre instituições e sociedade. Por isso, o Poder Judiciário está sempre em busca de ferramentas para melhorar o acesso à justiça e a razoável duração dos processos de forma constante. E quando o assunto é aprimorar a prestação jurisdicional, o TRF da Primeira Região tem se mostrado um incentivador de projetos e parcerias para melhorar a justiça, principalmente por meio da automação. Nos últimos anos, a Corte desenvolveu vários programas que facilitaram a atuação da Justiça para o cidadão. O mais recente foi apresentado em fevereiro pelo NUGEP, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas do TRF1. O Sistema de Apoio aos Gabinetes, ESIS-GAB, vai dinamizar o fluxo e a resolução de processos, pois disponibiliza um panorama sobre a fase processual das ações que tramitam no tribunal. A ferramenta gera relatórios que podem resultar na baixa de processos, pois informa, por exemplo, sobre pedidos de desistência e agravos e habeas corpus com perda de objeto, situações que dispensam a continuidade de tramitação do processo. As informações são extraídas do banco de dados da Divisão de Estatística do TRF1. Os conteúdos produzidos pela ferramenta podem ser exportados em PDF ou Excel por meio do site do tribunal de forma simples. Futuramente, o sistema terá suas funções ampliadas. O foco principal do ESIS-GAB é ajudar na gestão dinâmica do acervo processual dos gabinetes, já que o volume de processos cresce consideravelmente. Só em 2023, até o final de fevereiro, foram distribuídas mais de 14 mil novas ações. Por isso, o NUGEP tem trabalhado na criação de ferramentas que auxiliem na gestão e no julgamento dos processos, evitando que essas demandas fiquem paradas além do aceitável. De forma automática, a ferramenta mostra, por exemplo, quais processos em determinado gabinete têm pedido de desistência para serem despachados. A Justiça ela tem de dar uma resposta. Mas a Justiça, ao mesmo tempo, ela está abarrotada de processos. Nós temos muitos processos. Então, cabe-nos fazer ferramentas que agilizem os julgamentos. O ESIS-GAB, ele identifica quais são os processos que estão paralisados, mas que são questões simples que poderiam já ser resolvidas, como, por exemplo,
o agravo com perda de objeto ou os embargos de declaração pendentes. Então, o SISGAB ele vai facilitar para os gabinetes a identificação desses processos que já deveriam estar resolvidos, mas por dificuldade do PJE, que é o processo judicial eletrônico, de emitir relatórios, isso termina atrasando, dando volume desnecessário aos gabinetes. O sistema está em uso em alguns gabinetes, como os dos desembargadores federais Rafael Paulo, Carlos Augusto Pires Brandão, César Jataí, Gilda Sigmaringa Seixas, e o feedback é positivo. O sistema foi apresentado a 44 pessoas, dentre elas, integrantes de NUGEPs dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Mato Grosso e do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que pretendem aprofundar-se sobre os benefícios do SISGAB para replicar o uso da ferramenta. É um produto tecnológico que vai gerar relatório capaz, esse relatório, de nos propiciar uma gestão mais qualificada dos processos. Movimentos que acontecem no processo de origem, eles terminam não chegando aqui no PJE. E com esse relatório, nós vamos conseguir, por exemplo, gerar informações que permitam que o recurso seja julgado por perda de objetos, é um exemplo desse, ou então que houve desistência do recurso. Enfim, o TRF1 está de parabéns e o judicionado também. Você já deve ter conhecido pelo menos uma Maria ou um José na sua vida. Afinal, eles são milhões, espalhados pelo Brasil. De acordo com um levantamento feito pela empresa ProScore, em 2021, existem milhares de pessoas homônimas, ou seja, que têm o mesmo nome. Maria José da Silva é a campeã. São 78.403 pessoas que possuem este nome e sobrenome. Em segundo lugar, vem Maria Aparecida da Silva, com 53.743 homônimos. E não para por aí. Entre os 20 primeiros nomes da lista, temos mais de 35 mil pessoas chamadas José Carlos da Silva, perto de 29 mil com o nome João Batista da Silva. E passam de 20 mil as pessoas que se chamam Antônio Pereira da Silva. E ter uma pessoa com o mesmo nome que o seu pode até gerar situações engraçadas, mas também causar aborrecimento caso haja alguma fraude. Nesses casos, podem ocorrer até problemas com a polícia, com a Receita Federal, a Justiça e cobranças por dívidas que não foram feitas pela pessoa. Uma das formas de diferenciação nesses casos é o Cadastro de Pessoa Física, ou CPF, emitido pela Receita Federal. Mas e se por um equívoco da Receita esse número também for igual? Conheço uma história assim que chegou à Justiça. 2 CPFs com o mesmo nome e número de inscrição. Imagine a dor de cabeça para quem teve o documento emitido em duplicidade. O caso ocorreu no Piauí, quando o autor do processo começou a ter problemas e descobriu que havia um homônimo seu na Bahia, com um CPF igual. O advogado dele disse que houve muito transtorno. Ele tinha um PIS/PASEP para receber junto ao banco, né, que era um direito garantido a ele como trabalhador, e ele não conseguiu ter acesso a esses valores porque o CPF dele, outra pessoa já havia se beneficiado desse recebimento. Foi uma fraude, na verdade, né? O piauiense entrou na Justiça Federal com um pedido de indenização. Ao analisar o caso, o juiz reconheceu que ficaram provados no processo a duplicidade indevida do CPF e o saque. O magistrado condenou a União a pagar a indenização por danos morais. No recurso ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a União sustentou que não houve má-fé da Receita Federal ao emitir o CPF em duplicidade e que o autor não demonstrou qualquer dano moral. Alegou que o valor da indenização, fixado pelo magistrado em R$15 mil, seria exorbitante e desproporcional. Mas, por entender que a Receita Federal foi a responsável pela emissão de um só número de CPF para 2 pessoas com o mesmo nome, a 5ª turma do TRF1 manteve a condenação da União. Ao analisar o recurso, a desembargadora federal, Daniele Maranhão,
constatou que o autor comprovou sim os infortúnios sofridos em decorrência do fato. Com relação à indenização, ela ressaltou que os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação devem prevalecer. Assim, consideradas as particularidades do caso concreto, entende-se não haver necessidade de reforma da sentença, no que tange ao valor arbitrado a título de compensação por danos morais, mostrando-se razoável a condenação da União no quantitativo de R$15 mil, montante semelhante ao fixado por esta Corte para situações semelhantes, afirmou a desembargadora federal. Essa ação ela passa a compor, vamos assim dizer, no histórico, né, da doutrina e da jurisprudência, em que a União ela é responsável por esses dados, ela é responsável quando houver fraude, porque ela que detém, né, o poder e o controle sobre os dados do CPF, né, do Brasil todo, e não os bancos. Então, isso aí foi um divisor de águas nesse sentido, né? Porque, via de regra, naquela época, você faria ação de indenização contra a Caixa, né? Então, hoje, naquele momento, a gente entendeu que o erro não era da Caixa, o erro era da União. No caso mostrado na matéria, a indenização por danos morais foi garantida pela Justiça. E o repórter Renato Rosa conversou com a advogada Michele Amorim, especialista no assunto, para trazer mais informações sobre o tema. Bem-vinda ao programa, Michele. Michele, processos relacionados ao CPF, geralmente o autor da ação, tem sucesso no desfecho do caso na Justiça? A gente costuma dizer que é uma causa com bom direito, ou seja, a probabilidade de ganho é muito alta, porque ela vai trazer justamente uma consequência dentro do princípio da dignidade humana, que vai trazer uma sequência de transtornos muito grande para a pessoa que está sofrendo esse problema. E esses problemas são frequentes? São causas que possuem um valor não tão exorbitante, né? Mas, em compensação, elas ocorrem com uma frequência muito grande. Principalmente agora na época dos bancos digitais, nesse período agora de muita fraude digital, estelionato digital, que a gente vê que os crimes digitais tiveram um plus muito grande pós-pandemia. Então, a gente vê que essa questão de negativação, uso de dados por terceiros também da nossa documentação, nossos dados sensíveis, que é até uma da preocupação da LGPD, a facilidade com que se tem acesso a esses dados, que venha a ocorrer uma fraude, uma negativação do seu nome indevida junto ao Serasa, ao SPC, a gente vê que está realmente de uma forma bastante corriqueira hoje no dia a dia. Michele, muita gente tem dúvida, confunde. Explica qual a diferença entre os principais tipos de indenizações. Normalmente as pessoas confundem. O material justamente ele está linkado muito ao teu patrimônio, né? A valores, a bens, as coisas. E esse material ele pode ocorrer de duas formas. Ou ele é um dano emergente, que é um valor que você deixou de receber, ou um prejuízo que você sofreu, ou um lucro cessante, que é um valor que você vai parar de receber durante aquele período. Vamos supor, bateu no meu carro, eu trabalho com Uber, então o tempo que meu carro estiver consertando, eu tenho direito ao lucro cessante, a um dano material, né? A gente vê o dano moral, que o dano moral ele é justamente quando ele ofender minha imagem, a minha honra, quando aquilo me agredir de uma forma a ofender meus direitos de personalidade, que é mexer com a minha intimidade, a minha privacidade, a minha imagem, a minha honra. Já o dano estético vai ser sempre quando houver alguma lesão à minha saúde ou à minha integridade física. Então, as pessoas normalmente elas têm a gente observa uma pequena confusão na hora da distinção desses três tipos de danos. E parece que a questão do dano moral é mais complexa. A gente não possui no dano moral um critério específico, aquele rol taxativo dizendo isso é tanto, a gente não tem, como eu costumo dizer, uma tabela dentro do dano moral. Então, há uma dificuldade, sim, para fazer essa determinação desse valor, porque normalmente o cliente quer que você diga, nós vamos ganhar tanto, e a gente não tem como a gente determinar isso, entendeu? Por quê? Porque isso não é definido em lei, isso já foi trazido através da jurisprudência, alguns critérios que se estabeleceu para poder se fazer esses cálculos,
que é justamente a questão da moderação e da razoabilidade. Tem que ter uma coisa que não seja tão desproporcional esse valor, tem que se observar o grau de culpa do agente que produziu esse dano, é preciso observar também o nível socioeconômico das partes. Um juiz vai ter que fazer essa análise, então não dá para dizer o valor fechado para o cliente, porque uma coisa também que o juiz vai observar é se aquele valor de dano moral determinado, se ele vai trazer, como é que eu posso dizer, uma experiência que desestimule o ofensor a repetir aquele ato. Muito obrigado, Michele, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez e ficamos aqui de portas abertas e sempre tentando ajudar e esclarecer os direitos. Essa edição termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no YouTube, no Facebook e no Instagram. E semana que vem eu volto com mais Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!